Hormônio sexual masculino. A endocrinologia reprodutiva engloba hormônios do eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal e glândulas adrenais. Esses hormônios cruciais para a reprodução incluem o GnRH, o LH, o FSH e vários hormônios esteroides. Os hormônios sexuais esteroides são sintetizados nos ovários pelas mulheres, nos testículos pelos homens e nas glândulas suprarrenais em ambos os sexos. Esses hormônios são responsáveis pela manifestação das características sexuais primárias e secundárias e são vitais na reprodução humana. Os hormônios esteroides são classificados como androgênios e estrogênios. Como a gente está falando sobre hormônios masculinos, a gente vai falar sobre os androgênios. Eles são esteroides que causam a masculinização do trato genital e o desenvolvimento e maturação dos caracteres sexuais masculinos. Inclui a testosterona, dihidrotestosterona, deidroepiandrosterona, sulfato de deidroepiandrosterona, androstenediona e androstenediol. Os que estão em azulzinho é secretado pelas gônadas, os que estão em vermelho pelas suprarrenais e os que têm as duas cores por ambos os sexos. Efeitos fisiológicos dos andrógenos. Possui diferentes funções nos vários estágios da vida do homem. Na fase embrionária, virilizam o trato genital do embrião masculino. Na puberdade, tem papel importante na espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Na regulação da liberação das gonadotrofinas. No crescimento e desenvolvimento dos órgãos sexuais acessórios. Esses órgãos sexuais acessórios seriam o pênis, a próstata, o escroto. Também atua no desenvolvimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários, que é o crescimento de pelos faciais, axilares, púbico, crescimento da laringe, por isso a voz mais grave. Atua também na maturação do comportamento sexual e agressivo masculino e nos efeitos anabólicos. Efeito anabólico, crescimento ósseo, crescimento muscular. Esses androgênios são compostos esteroidais, tanto nos tecidos como nas adrenais. Eles são sintetizados a partir do colesterol ou diretamente a partir da acetilcoenzima A. Ele também é responsável pelo libido, desempenho sexual, massa corpórea, massa óssea. E a deficiência dele está associada à hipoespermatogênese. Essa hipoespermatogênese é a parada de maturação espermática e a aplasia da célula germinativa, que traz como consequência a infertilidade. Testosterona. Ela é formada pelas células intersticiais de Leydig que se situam no intestício entre os túbulos seminíferos. Durante a infância, essas células são praticamente inexistentes nos testículos, mas são numerosas em recém-nascido nos primeiros meses de vida e no homem adulto após a puberdade. Ela circula livre no plasma ou ligada a proteínas plasmáticas, como a albumina e a SHBG. A testosterona, quando se liga a SHBG, ela circula no sangue de 30 minutos às várias horas. Então, ela é transferida para os tecidos ou é degradada, formando produtos inativos que são subsequentemente excretados. Quando ela é transferida para os tecidos, ela é convertida em dihidrotestosterona, especialmente em certos órgãos-alvos. Esses órgãos-alvos seriam a próstata em adulto e a genitália externa no feto. Alguma dessas ações de testosterona depende dessa conversão, enquanto outras não. A testosterona que não se fixa nos tecidos, ela é convertida principalmente pelo fígado em androsterona e desidroepiandrosterona e simultaneamente conjugada com os glicuronídeos ou sulfato, que são excretados no intestino através da bile ou na urina através dos rins. E aqui tem alguns hormônios que estimulam a espermatogênese.
São eles a testosterona, que é essencial para o crescimento e a divisão das células germinativas testiculares, que constituem no primeiro estágio da formação do esperma. O LH, que estimula as células de Leydig a secretar testosterona. O FSH, que estimula as células de Sertoli. Sem essa estimulação, a conversão das espermátides em espermatozoides não ocorreria. Os estrógenos, formados a partir da testosterona pelas células de Sertoli, quando estas são estimuladas pelo FSH, são também provavelmente essenciais para a espermiogênese. Daí vocês dão uma procurada porque os estrógenos, porque os homens precisam dos estrógenos para a espermatogênese. Também o hormônio do crescimento, que é necessário para controlar as funções metabólicas basais dos testículos. O hormônio do crescimento especificamente promove a divisão precoce da espermatogônia. Na sua ausência, como é no caso dos anões hipofisários, a espermatogênese é severamente deficiente ou ausente, causando assim a infertilidade. Esses vários hormônios trabalham em conjunto para o bom funcionamento do organismo. E esse conjunto de hormônios se chama eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. E aqui nessas imagens a gente vai ver como que eles funcionam. O hipotálamo sintetiza o GNRH, que o secreta em impulsos de 90 a 120 minutos para o sangue. Quando ele chega na hipófise anterior, ele se liga a gonadotrófos, que estimula a secreção de LH e FSH. O LH vai atuar nas células de Leydig, que vai estimular a síntese de testosterona. O FSH vai atuar nas células de Sertoli, que juntamente com a testosterona vai estimular a espermatogênese. Só que o nosso organismo, ele não secreta toda hora esses hormônios. Tem um mecanismo que fala quando já está bom. É a retroalimentação negativa ou feedback negativo. Nessa outra imagem aqui, dá para entender melhor. O hipotálamo secreta GNRH, que vai atuar a nível de hipófise, que vai secretar FSH e LH. O LH vai agir nas células de Leydig, que vai estimular a síntese de testosterona. O FSH nas células de Sertoli, que junto com a testosterona vai estimular a espermatogênese. E as células de Sertoli é responsável pela síntese e liberação da proteína inibina, que essa proteína vai atuar na hipófise inibindo a secreção de FSH. Quando os níveis de testosterona estão altos no organismo, ela mesma manda pulsos para o hipotálamo dizendo que os níveis já estão altos. Aí, consequentemente, o hipotálamo para de produzir o GNRH e a hipófise anterior FSH e LH. Então, esse mecanismo se chama retroalimentação negativa. O que seria essa retroalimentação? É quando o aumento do produto final inibe a atividade da glândula, ou seja, o produto final do FSH foi a inibina, que inibiu a secreção de FSH. E o produto final do LH foi a testosterona, que inibiu a nível hipotalâmico e hipófise a secreção destes hormônios. E tanto a hipófise quanto o hipotálamo possuem receptores para o androgênio e o estrogênio. Análise laboratorial. São dosados vários andrógenos, mas a gente vai falar sobre só a testosterona. A testosterona total, ela inclui a livre, a ligada à albumina e a ligada a SHBG. O paciente tem que estar em jejum de 12 horas. A coleta deve ser realizada preferencialmente na primeira hora da manhã, no período de 48 horas que antecede a coleta. Evitar medicações esteroides, tireoidianas, estradiol ou gonadotrófinas. A amostra é soro ou plasma heparinizado ou EDTA. A amostra é estável quando refrigerada por uma semana nos homens, em 3 dias nas mulheres e por mais de um ano a menos 20 graus Celsius. O aumento da testosterona total pode estar indicando a hiperplasia suprarrenal, síndrome de Cush,
tumor testicular, doenças granulomatosas e autoimunes. Vai estar aumentado também com o uso de fármacos, que são os anticoncepcionais orais, os estrogênios. A baixa dela pode indicar anemia, cirrose, ginecomastia, hipogonadismo, impotência, síndrome de Down e de Klinefelter. Fármacos também diminuem a testosterona total. Pode ser os androgênios, dexametasona, etanol, fenotiazinas. Daqui tem um quadro com as referências da testosterona total. Nos homens, na pré-puberdade é de 10 a 20 mg por dl, nas mulheres de 10 a 20 também. Em adultos, nos homens de 300 a 1000, nas mulheres de 20 a 80. Na menopausa vai ter uma cessação de testosterona e nas mulheres de 8 a 35. Testosterona livre. Alterações na capacidade de ligação da SHBG influenciam os teores de testosterona livre. O paciente também tem que estar em jejum de 12 horas, a amostra é soro sanguíneo e em mulheres anotar a data da última menstruação ou mês de gestação. Os valores aumentados de SHBG se devem aos estrogênios, à gravidez, envelhecimento, hipertireoidismo, e valores reduzidos pode ser a administração de androgênios, a obesidade, hipotireoidismo. E aqui também tem o valor de referência para homens e para mulheres. Anormalidades reprodutivas masculinas. Genitália ambígua. Ocorre quando uma criança, por problemas hormonais ou de origem genética durante a gravidez, nasce com genitais não claramente definidos, como femininos ou masculinos. Em muitos meninos nascidos com essa desordem, o pênis pode ser pequeno ou inexistente, mas o tecido testicular pode estar presente. Em menor número de casos, a criança pode ter tecidos testiculares concomitantes. Aqui tem a imagem das genitálias. Micropênis é uma desordem na qual o pênis, embora formado normalmente, possui tamanho menor que a média. De acordo com medidas padrões, pode estar ligado a deficiências hormonais da síntese de andrógenos ou gonadotrofinas, síndromes de insensibilidade aos andrógenos, fatores genéticos, entre outros. Aqui também tem a imagem do micropênis. Ginecomastia, desenvolvimento excessivo das glândulas mamárias masculinas, resultante do aumento da relação estrogênio-andrógeno. Pacientes que também faz uso de esteroides anabólicos, que são as bombas, também pode desenvolver essa doença. Andropausa. Os níveis de hormônios sexuais masculinos sofrem alterações com o envelhecimento, independente da presença de doenças específicas. Além disso, outras situações podem antecipar essas alterações, como por exemplo a obesidade, que é uma situação que cada vez mais comum nos dias de hoje. A andropausa, que é a queda da testosterona, ela pode causar baixa do libido, a impotência, diminuição da massa muscular, aumento da gordura corporal, fadiga, irritabilidade, distúrbio no sono e vários outros sintomas. Mas isso pode ser controlado fazendo a reposição hormonal com medicamentos compostos por andrógenos sintéticos. Como que a gente está no mês, e para aproveitar, como estamos no mês de Novembro Azul, que é sobre a prevenção do câncer de próstata, avisar a galera para prevenir contra essa doença. O método mais usado ainda é o toque retal. Não precisa ter medo e dura cerca de 15 segundos. E é isso o nosso trabalho. E essas são as referências.